4% em um dia, 5% em 6 dias, 7% em 2 dias com Eternit, 13% com Raizen e 14% com MATD3. Todo mundo fala que tem a solução ideal para os seus investimentos. Aparece com carro de luxo alugado e assim vai. Mas dá uma olhada na tabela que está aparecendo sem esconder nada. Esse é o histórico completo dos últimos 5 meses de teste do meu método chamado SGR, Sinais dos Ganhos Rápidos. É um método de swing trade e day trade com base em 3 pilares centrais. Os ganhos passam facilmente da casa dos 2 dígitos, mas também tem perdas pelo caminho. Mas o que importa é o resultado acumulado, mais de 116% de retorno acumulado nos últimos meses. R$1.000 investidos virariam mais de R$2.000, 5.000 virariam mais de R$10.000 e 10.000 mais de R$20.000 e assim por diante. Estou te convidando para participar da minissérie em que eu vou abrir pela primeira vez o método SGR para o grande público. É tudo online e gratuito, fica tranquilo. É só clicar no botão que está aparecendo em algum lugar da tela para participar. Até já! Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo, Flávio Conde. E o Mata-Mata de hoje é especial e é um mata-mata quente. O que é o mata-mata de hoje? É o potencial impacto da guerra, infelizmente, da guerra Hamas e Israel no preço do petróleo, um impacto para cima, e o que aconteceria com os resultados das petrolíferas brasileiras. Dessa vez eu escolhi as 3 principais petrolíferas, Petrobras, Prio e 3R. Vamos lá então, pessoal, qual que é a premissa? Se a guerra escalar, o preço do petróleo durante a guerra vai subir, como subiu no começo da guerra da Ucrânia e da Rússia, e vai ter um impacto nos resultados das petrolíferas do mundo inteiro e o que interessa para a gente nas petrolíferas brasileiras e as 3 mais negociadas, Petrobras, Prio e 3R. Eu agradeço a todos por estarem aqui assistindo. Não se esqueçam de dar um like, é muito importante. Se você não é inscrito no canal da Levante, que é um super canal, não só com os meus conteúdos, mas os meus colegas, vai lá e se inscreve, ok? Dê o like e, se possível, compartilhe. E, melhor ainda, escreva um comentário do que você achou. Então, infelizmente, a gente vai ter que falar da guerra do Hamas de Israel com potencial impacto no preço do petróleo e no resultado das empresas. Por que isso pode acontecer? Aqui eu pego uma notícia da CNBC dos Estados Unidos e a tradução aí dessa manchete. Cheio de incertezas, a Agência Internacional de Energia diz que os mercados de petróleo permanecerão em suspense enquanto a guerra Israel-Hamas persistir. Aqui no site da CNN Business, outra preocupação. Ainda assim, os investidores estão preocupados que a guerra Israel-Hamas pode desencadear um conflito mais amplo na região rica em petróleo e restringir ainda mais o fornecimento global de petróleo. Isso quem falou foi a CNN Business. Financial Times. Petróleo ultrapassa $90 devido a preocupações com a escalada na guerra entre Israel e Hamas. Dito isso, eu fui atrás do que seria essa potencial escalada e o impacto da guerra e o impacto no preço do petróleo. Aqui, uma matéria da UOL. O Irã é considerado um dos mais proeminentes financiadores do Hamas, de acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. O país fornece ao Hamas e a outros grupos terroristas palestinos cerca de $100 milhões por ano,
Catar e Turquia também. Então, a partir dessa matéria da UOL e também essa da Carta Capital, o Irã advertiu nessa segunda, na época, dia 16 de outubro, a possibilidade de expansão das frentes de guerra, caso Israel não interrompa seus ataques contra a faixa de Gaza. O Irã não pode ficar de braços cruzados e observar o desenvolvimento da situação. Quem disse isso foi o ministro das Relações Exteriores do Irã, e aqui eu boto uma foto deles conversando. Pois bem, baseado nisso, nessas duas matérias, eu fui atrás para ver a importância do Irã no mercado de petróleo. E vocês estão vendo aqui à minha esquerda qual que é o peso. Em 2022, o Irã produziu 3,7 milhões de barris de petróleo por dia, dos 90 milhões produzidos no mundo. 4% do total. A fonte é da Energy Information Administration dos Estados Unidos. Aqui no jornal USA Today, eu mostro o mapa, eles, né? Na foto que eles fizeram, eu peguei do site deles, tem aqui o endereço, tem lá, aqui no mapa, Israel, e do lado os países árabes que estão perto deles, de Israel, e a produção de cada um. Arábia Saudita, 9 milhões de barris por dia, Iraque, 4 milhões e 300 mil, Kuwait, 2 milhões e 600, União dos Emirados Árabes, 3 milhões e 200, Irã, 3 milhões e 100 por dia. Esse número é de setembro de 2023, número oficial da OPEP. Então, a importância da produção do Irã é 3,1 milhões de barris, e você está vendo, o Irã tem risco de entrar no conflito entre Israel e Hamas. Aqui eu mostro dados da OPEC+, a tradução de OPEP para o inglês é OPEC, e confirma aqui os 3 milhões e 140 mil barris por dia. A OPEP produziu, vocês estão vendo aqui na soma, de 13 países, número 13 de novo, meu Deus, a soma de 13 países, a OPEP produziu em setembro de 2023, agora, 28 milhões e 210 mil barris por dia, e o Irã produziu 3 milhões e 140, 11% do total da OPEP. Então, aqui nesses slides ficou claro que o Irã é um país importante no mercado de petróleo, e se ele entrar na guerra, realmente tem o risco do preço do petróleo subir. E por que isso aconteceria? E aqui eu coloco 2 motivos. Se realmente o Irã entrar na guerra, pode ter uma interrupção de parte da produção de petróleo, porque o país vai estar focando em outra coisa que não na produção, e também pode ter o embargo dos Estados Unidos e da Europa ao petróleo iraniano. E por que eu fiz essa hipótese? Porque isso aconteceu em 2022, quando a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia. Houve um embargo, principalmente dos Estados Unidos, Europa também, em relação ao petróleo russo. Isso poderia acontecer, então, de novo, só que nesse caso, o petróleo iraniano. Então, a gente já entendeu que tem um impacto se o Irã entrar, e tem esse impacto no preço de petróleo. Antes de entrar na questão do preço do petróleo, eu achei muito importante mostrar para vocês qual foi o comportamento do preço do petróleo nos últimos 25 anos. Peguei o gráfico no Trading Economics e olha só, começa aqui, você está vendo no gráfico, em outubro de 98, o preço do petróleo, o barril era $12.
Qual era o problema na época? Oferta excessiva dos países para a demanda da época. Aí, de 98 a 2008, em 10 anos, ele chega a $137. Em junho de 2008, a demanda estava muito forte. Alguns vão lembrar que 2008 foi o ano do subprime dos Estados Unidos, que teve o crash da Bolsa em outubro de 2008, e naquela época o petróleo era muito demandado e chegou a $137, tinha uma euforia de crescimento em todos os países. Aí vem a crise do subprime, vocês estão vendo aqui no gráfico essa queda forte, ele chega a $43, simplesmente 6 meses depois, de junho de 2008 a dezembro de 2008. Aí volta a subir, vai bater em 2014 $112. Por quê? Crescimento da produção e demanda fraca. E vocês estão vendo aqui, em junho de 2014, a economia dos Estados Unidos, da Europa e do mundo está mais forte, a demanda por petróleo está mais forte, o crescimento da produção é fraco, e aí ele bate $112 o barril em junho de 2014. Vem a pandemia em 22, em março o petróleo vai para $22, foi o pior mês da pandemia. O petróleo vai a $22 em março de 2020. Aí vem a guerra da Rússia com a Ucrânia em 2022. A guerra, vocês vão lembrar, começa em 25 de fevereiro de 2022. Naquela época estava $85, bate 112 em maio. E hoje está $90, quando eu estou gravando esse vídeo. O que eu quis mostrar aqui nesses 25 anos é que o preço do petróleo é realmente cíclico, ele é uma commodity, ele responde à oferta e demanda, e não existe um preço médio. Você pode até fazer de 12 para 137, de 43 para 112, mas a verdade é que o preço oscila muito e as ações de quem vende petróleo, de quem vende derivados, tendem a acompanhar o preço do petróleo. Se o preço do petróleo está subindo, as empresas de petrolíferas no mundo ganham mais dinheiro porque o custo delas não aumenta proporcionalmente, aumenta pouco, só que o preço de venda daquela quantidade produzida gera uma receita muito maior. E como eu falo sempre aqui, a cotação das ações de qualquer setor acompanham os resultados, ou seja, receita, EBITDA, lucro e dividendos. Aqui eu faço um histórico mais curto. Você pode pensar, 25 anos é muita coisa, vamos ver um histórico mais curto. 5 anos. Vem de $80 em outubro de 18, quando a demanda estava forte, aí cai para $22 o barril em março de 20, pandemia, aí pós-pandemia em 2021, a demanda ainda estava fraca, variou, vocês estão vendo aqui do meu lado esquerdo, no gráfico entre $67 e $84, e aí depois, isso era do segundo semestre de 21, em 2022 vai até os $119 em maio de 22, na guerra da Rússia com a Ucrânia, no pior momento. Aí volta a cair, chega em $74 em junho de 23, o ano que a gente está, porque a demanda estava fraca na China e nos Estados Unidos. Volta a subir em julho, agosto, setembro, e agora em outubro, $90 por causa da guerra. Antes da guerra estava $84. Isso é muito importante lembrar, $84. Agora, o histórico gráfico de um ano. Por que é muito importante um ano? Porque o preço de qualquer commodity responde muito
pela oferta e pela demanda naquele período. Então, é importante ver como vocês viram há 20 anos atrás, 15 anos atrás, 5 anos atrás, mas o mais importante é o recente. Por quê? Porque no recente está quanto que o país não, está quanto o mundo produz e quanto a OPEP produz e vende para quem não tem petróleo, e tem a demanda. Então, aí é mais importante. E mesmo assim a gente vê uma volatilidade grande. O período foi de 96 dólares em novembro de 22, quando a demanda chinesa estava forte. No mês seguinte cai para 76, porque a oferta aumenta demais. Depois vai para 86 em abril de 23, quando a OPEP corta a produção. Aí cai em junho, 2 meses depois, para 72. Aí vai para 82 em agosto, bate 93 em setembro, volta para 84 antes da guerra, agora está 90. Ou seja, o preço do petróleo não para. É realmente uma commodity com uma volatilidade muito grande. Então, o que a gente pode fazer? Cenários, e com cenários de preços, eu vou mostrar para vocês o impacto na receita, EBITDA e lucro de Petrobras, Prio e 3R, e o impacto potencial no preço das ações, ok? Então, tudo isso até agora foi para mostrar que tem que ser feito um cenário de preços, porque ninguém tem certeza para onde vai. Então, eu fiz 3 cenários. A guerra termina, o mercado para de ficar preocupado e o preço volta ao que era antes do Hamas lançar mísseis em Israel dia 7 de outubro. Volta para 84. Esse é o cenário 1. Cenário 2 fica no preço que está agora, quando eu estou gravando o vídeo, 90 dólares. Cenário 3, que a gente torce para não acontecer, a guerra escala com a entrada do Irã, as preocupações com o mercado de petróleo também escalam, porque o Irã é um importante produtor e vendedor de petróleo, e o preço do petróleo vai a 100 dólares. São esses os 3 cenários, e eu vou mostrar para vocês o que pode acontecer com o preço das 3 ações e com os resultados, ok? Vamos lá. Agora é o grande finale. O número está um pouco pequeno, eu sugiro que você disse que acabou de entrar no Sala VIP, muito obrigado. A Giane, ao meu amigo Felipe de Saquarema, ao Jorge, construtor, ao AM, que sempre pergunta boas perguntas no Telegram do Infinity, ao Paulo, também do Infinity, ao Rodolfo, ok? A minha querida Morgana, que está em Toronto, um abraço a todos vocês, e eu fiz pensando em todos vocês que são clientes da Levante, mas quem não é ainda, que assiste diariamente o fechamento e também assiste a esse mata-mata, muito obrigado pela audiência e pela paciência, e quem não é cliente ainda da Levante, venha para a Levante, e quem não assinou ainda, já é cliente, mas não assinou o Sala VIP, assine o Sala VIP, que vale muito a pena. Vocês podem conversar com essas pessoas que estão começando com a gente no Sala VIP, que eu já citei. Então, vamos lá. De preferência, assista esse vídeo numa tela de computador, não assista no celular, que você não vai enxergar os números, e, se puder, faça que nem um Aníbal de Ribeirão Preto, na sua TV de 70 polegadas, senta, assiste com calma, volta. Então, vamos lá. Receita líquida. No cenário, olha, está lá embaixo, aqui você está vendo. Estava 78 dólares
e 39 o Brent no segundo trimestre, é o Brent médio, eu faço cenário 84, 90 e 100. E aí eu faço o seguinte, a Petrobras, se ela colocar o preço dos produtos que ela vende, usando o 84 dólares, 90 dólares, os 100 dólares e a cotação do real em R$ 5,00, 5,10, 5,20, o que acontece com a receita dela e o que acontece com o lucro líquido e EBITDA. A receita no cenário 84 dólares sobe 8%, no cenário 90 dólares sobe 18%, no cenário 100 dólares cresce 34%. O lucro líquido cresce no 84 dólares 12%, no 90 dólares 27%, no 100 dólares 50%. Puxa, Flávio, o impacto é grande. Porque a receita cresce bem, cresceu o preço médio dos produtos da Petrobras e, portanto, o impacto vai ser maior ainda no lucro líquido, 50%, e agora o EBITDA, por um aumento de 8% da receita com petróleo a 84 dólares, o EBITDA sobe 11%, petróleo a 90 dólares, o EBITDA sobe 24%, no caso de 100 dólares, o EBITDA sobe 50%. E o lucro líquido, 12%, 27% e 50%. Olhem bem aqui do meu lado esquerdo, olha aqui na tela os cálculos que eu fiz. Eu fiz o impacto em um trimestre e também eu fiz o impacto se esse preço ficasse durante um ano. É muito importante vocês entenderem que quando tem guerra, mesmo que ela não termine totalmente, como teve da Rússia com a Ucrânia, e ainda infelizmente tem, mesmo que o Irã entre na guerra de Hamas e Israel, o impacto é temporário. Então a gente tem o preço do petróleo subindo no começo, já subiu de 84 para 90, pode ir para 100 dólares. E aí, o que acontece? Não vai ficar um ano a 100 dólares. Tem esse impacto durante 1, 2, 3 meses, depois o mercado se ajusta, como se ajustou na Rússia. O mercado vai se ajustando, a OPEP aumenta a produção, o pessoal procura novos fornecedores, bota um preço teto. Mas eu fiz também para um ano, mas o principal é para um trimestre, 3 meses. Vamos agora na Prio. A Prio é a mesma coisa, 84,90 e 100 dólares. Impacto na receita é maior, porque a Prio vende barril de petróleo no mercado externo, ela não vende combustíveis. Impacto na receita, 49,63,85, lucro líquido sobe 149, 163, 185, EBITDA 49, 63, 85. É muito forte o impacto na Prio. E por quê? Porque ela é uma empresa, é a única empresa brasileira que reajusta tudo todo dia. O resto, a Petrobras demora mais e as menores vendem também para a Petrobras internamente, também exportam um pouco. Então, por isso que a Prio é uma ação que sobe tanto. Mas eu vou mostrar para vocês o que está precificado e o que não está. Aqui na 3R, receita cresce 64, 79, 103, lucro 259, 283, 321, EBITDA 70, 82, 101. É um impacto muito grande e positivo também na 3R, ok? E agora a gente vai ver o preço. Vocês já viram tudo isso, estão falando, Flávio, mas eu quero saber, no preço da Petrobras, quanto já está colocado deste cenário e o quanto pode ainda ser colocado. Pois bem,
Quando eu fiz esse vídeo, estava 37,70 Petrobras. Se acabar a guerra e o petróleo voltar para 84, as ações da Petrobras teriam uma queda de 11%. Você está vendo aqui na última linha, voltaria para 33,70. Se continuar em 90, já está precificado. Se for para 100, tem 21% de upside, iria para 45,50. Não quer dizer que vai ficar, mas poderia ir para 45,50. No caso de Prio, a R$ 50,20 já está precificado os $90. Se acabar a guerra, voltar para 84, cai 8% para 45,90. E se for para $100, ela pode ir para 56,90, 13%. Então, estou dando para vocês cálculos para vocês poderem olhar, já que eu não sei quanto vai, nem você sabe o preço do petróleo quando você estiver vendo o vídeo, ou daqui a 2 semanas ou 3, mas você já tem um parâmetro para saber até onde a ação pode subir ou até onde ela pode cair. No caso da 3R, que quando eu fiz estava 32,90, se acabar a guerra, voltar para 84,12, ela vai para 30,80, cai 7%. Se subir para $100, ela sobe 10% para 36,30. Pessoal, é isso. Eu agradeço a todos pela audiência, pela paciência. Também agradeço pelos 25 mil que assistiram o Mata-Mata de Isacetep, Taesa e Alupar. Foi recorde uma semana. Muito obrigado. Estou muito feliz e satisfeito com esse retorno tão positivo de vocês, com tanto comentário elogiando. Aqui na Levante a gente faz tudo com muita dedicação e carinho para fazer um trabalho bacana e ajudar vocês a construírem seus patrimônios via ações, fundos imobiliários, opções para o longo prazo e não apenas para ganhar em um dia ou uma semana. Se você não é inscrito no vídeo, no canal, se inscreva. Se você não deu o like, vai lá dar o like. Se você não escreveu ainda comentário, escreva o comentário, nem se for para falar gostei e pronto. Nem se for para mandar um abraço. Boa semana, bons negócios. Vamos rezar para essa guerra terminar e parar de morrer gente e voltar tudo ao normal, ok? Boa semana para vocês, bons negócios e até a próxima.